a perda de certas coisas que me traziam regalias, como aconteceu com Paulo, nascido em berço de ouro, dentro da cultura e do contexto judaico, berço de ouro, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, um dos patriarcas mais queridos, segundo a lei fariseu, mais rígido que tinha, conforme o zelo perseguidor da igreja, tudo era a seu favor dentro do judaísmo, mas ele disse, eu considerei como perda, sofri a perda de todas as coisas. Ele disse que fez isso para que pudesse conhecer a Cristo, ser participante com ele nos seus sofrimentos. Por isso que Jesus disse, quem perder, deixar casa, pai, mãe, terra, por amor de mim e do evangelho. Porque há um sofrimento em você abrir mão de certas coisas por causa do cristianismo. Não pense que a vida cristã é só triunfo, vitória, não, gente. Tem sofrimento, tem dor, tem tristeza. Tem momento para o crente ficar triste. Diga isso 3 vezes bem rápido. Tem momento para o crente ficar triste. Amém, gente? Eu sei que parece que não, mas se você começar a observar com detalhes, você vai ver. Eu tenho um livro ali, que é Libertação da Imoralidade Sexual, onde eu falo exaustivamente sobre a bênção do sofrimento, da tristeza no contexto correto. Porque a Bíblia diz que, quando nós estivermos numa situação de pecado, por exemplo, compulsivo, nós temos que nos arrepender, chorar, tirar o riso da cara, se humilhar diante de Deus. A Bíblia fala isso. Lá em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 7 ao 10, Paulo ele diz, eu dou graças a Deus que vocês ficaram tristes com a carta que eu mandei para vocês, porque a tristeza que vem de Deus produz o arrependimento para a vida. Amém. Então veja que existe uma tristeza benéfica. Porque se eu estou errado e eu vivo com um sorriso no rosto, esse sorriso está fora do contexto. É por isso que ele disse, tira o sorriso do rosto. Afligi-vos, lamentai, chorai. É Tiago falando lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Afligi-vos, lamentai e chorai. Transforme-se o vosso riso em pranto. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vos exaltará a seu tempo. Então, tem contexto para tudo, gente. Quantos estão entendendo? Amém. Então, tem um sofrimento bíblico? Tem um sofrimento bíblico. E às vezes é por falta desta disposição para sofrer que a gente está perdendo o testemunho. Ou seja, a gente não está preparado para sofrer a perseguição do chefe, para sofrer a perseguição dos parentes, para sofrer a perseguição dos conhecidos. Às vezes, você tem que simplesmente sofrer. Não tem que disputar, discutir, ganhar. Às vezes, você só precisa sofrer para o seu próprio bem e para testemunho dos seus opressores, dos seus opositores, dos seus perseguidores. Quantos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz, eu sei que pode parecer uma coisa muito absurda isso que eu estou falando aqui, eu quero apenas relembrar que vocês não entraram na igreja errada, tá? Vocês estão no lugar certo. E eu quero dizer que isso é bíblico. Se você conferir lá em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 3, se eu não estiver enganado, 1 Pedro, tenho quase certeza que é no capítulo 3, deixa eu conferir, não. É no capítulo 2, na verdade. No finalzinho do capítulo 2, antes de chegar no 3. Ele vem falando muita coisa aqui nessa epístola, e vale lembrar que a primeira epístola de Pedro, no meu ponto de vista, olha para mim, eu não estou lendo, por que vocês estão lendo sem mim? Olha essa covardia, gente. Vamos ler todo mundo junto. Olha para cá. A primeira epístola de Pedro, presta atenção, a primeira epístola de Pedro, não baixa a cabeça. A primeira epístola de Pedro é a epístola do sofrimento. É sofrimento do capítulo 1 ao capítulo 5. Depois você faz as contas, você vai ver que umas 13, 14, eu nem sei quantas vezes, deixa eu ver se eu anotei aqui. 13 vezes, que eu pude identificar, 13 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 5, Pedro fala sobre sofrimento, em diversos contextos. Sofrimento na família, sofrimento no ministério, sofrimento nas nossas obrigações civis, sofrimento em cima de sofrimento. É sofrimento em banda de lata, como diz lá no Ceará. A primeira epístola de Pedro é a epístola dos sofrimentos. Então, eu aconselho os irmãos, né, como dever de casa, é o para casa de vocês, tá? Leia 1 Pedro com calma. Preste atenção nas coisas que ele diz, do capítulo 1 ao capítulo 5.
sobre sofrimento. Vá grifando, toda vida que ele falar sobre aflição, tribulação, sofrimento, e quais são os benefícios que tais aflições e sofrimentos podem trazer para a gente. Observe sempre que ele vai fazer um paralelo entre o sofrimento e a glória. Quase o tempo inteiro ele vai estar falando, mas se você sofrer, a glória de Cristo repousa sobre vós. Mas se você sofrer, é porque a glória... Sempre ele faz uma dobradinha. Tem sofrimento? Então tem glória. Tem sofrimento? Vai vir glória. Amém. É o tempo inteiro assim. E quando chega aqui, que eu considero o ápice, né, o clímax da questão do sofrimento na epístola, nesse finalzinho do capítulo 2, ele vem dizendo no versículo 18 do capítulo 2, servos sejam submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente ao que for bom e cordato, mas também ao Senhor que é perverso. Gente, ele está falando para a gente ser submisso a um patrão. Patrão é o mais perto que a gente tem aqui de senhor, né? As relações de senhorio, escravatura, hoje em dia são diferentes daquela época. Mas ele fala para a gente ser submisso como crente, por causa do testemunho que a gente tem que dar ao Senhor, ou patrão, que é perverso. Hein? Ele disse, sejam submissos ao vosso Senhor, não somente se ele for bonzinho cordato, não só porque ele te dá peru de Natal, não é porque ele é bonzinho contigo, e diz assim, mesmo aquele que é perverso, é mau, é perverso. Aí diz, por quê? Porque isto agrada a Deus. Bufo! Hein? Olha o versículo 19. Porque isto agrada a Deus. Isto é grato. Agrada a Deus. O quê? Que alguém suporte tristezas. Cadê os crentes que estavam aqui? Amém. Que alguém suporte tristezas. Sofrendo. É o quê? Se eu pelo menos merecesse, né? Eu não fiz nada para merecer isso. Estou no meu direito. Gente, ele está dizendo, agrada a Deus que você sofra injustamente. Cadê o glória, igreja? Esse foi para Maria. Vamos dar um para Jesus? Gente, ele diz, agrada a Deus que alguém suporte tristeza. Sabe o que é suportar tristeza? Não é ficar igual uma chaleira apitando para tudo que é lado, não. Eu estou aguentando. Isso não aguentar não, meu irmão. Isso não é suportar tristeza não, viu? Você está quase dando uma facada em alguém. Suportar tristeza é você engolir calado. Eita! Hein? Engolir calado. Suportar a tristeza, sofrendo injustamente, hein? Sofrendo injustamente. Por motivo de quê? Só da consciência. Ou seja, não tem plateia, não tem like, não tem seguidor, não tem curtida. É por motivo da sua consciência. E não vá fazer uma postagem dizendo que está sofrendo na consciência, não. Entendeu? Não vá lá no post dizer, eu estou aqui falando que eu não estou nem aí para essas coisas que o povo posta na internet, porque isso não me interessa, estou postando isso para mostrar que o que me interessa é a minha comunhão com Deus. Não tem sentido. É para sofrer injustamente, suportando a tristeza por motivo da sua consciência para com Deus. E lembra que Deus é aquele que vê no secreto. Ninguém vê. É aí que eu quero ver como é que o crente fica. Porque a maioria das vezes a gente gosta de plateia. Né? A gente quer que o povo veja a coisa. Só que aqui é aquela coisa que ninguém vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A recompensa, a bênção que vai chegar, porque eu estou falando aqui sobre a bênção do sofrimento, e você vai entender daqui a pouco, a bênção que vai chegar depende dessa parte invisível, da atitude correta, dessa consciência para com Deus. Aí ele fala, porque que glória há se a pessoa peca, faz o que não deve, e é esbofeteada por causa do pecado que ela cometeu, e aí ela suporta com paciência. Meu filho, você errou, aguente as consequências. Não tem glória nenhuma nisso. Você pecou, sofreu dano e agora você está aguentando mais do que a sua obrigação. Agora, isso é argumento bíblico, viu? Não fui eu que disse isso, não. Infelizmente, Pedro falou antes de mim. Ele disse, agora,
Se, entretanto, quando praticais o bem, você só faz o que é certo, você não faz nada de errado, criatura. Mas você é igualmente afligido. Igualmente como? Esbofeteado. Foi isso que ele disse. Que glória há se pecando sois esbofeteados por isso. Mas, não, você não pecou, você só faz o que é certo, mas você é igualmente. Ou seja, você é esbofeteado porque você só faz o que é certo. E aí, como é que fica o juízo do crente na hora dessa, hein? Começa a marchar. Ei, varão! Ei, varão! Deus pesa a tua mão. Eita! Já quer matar logo o irmão, né? Já vai pedir Deus para pesar a mão. Já vai jogar uma praga. Em nome de Jesus, morra! Tem. Vocês estão rindo assim para disfarçar. Mas o crente ferido é um perigo. Ora para Deus e para o diabo. Ele quer que resolva. Perde o testemunho. Sabia disso? É verdade ou não é? A irmã está rindo de nervoso, deixa ela. Acontece. Agora, o que é interessante, gente, é que isso é cristianismo. É cristianismo. É esse tipo de cristianismo que a gente tem que aprender. Porque na hora do vamos ver, eu vou estar lá sozinho. Meu pastor não vai estar lá comigo. Não vai ter o corredor polonês dos 328 apóstolos. Eu vou estar lá sozinho. Por motivo da minha consciência para com Deus. Eu vou ser afligido porque eu fiz aquilo que é certo. Aí ele diz, se você suportar com paciência, finalzinho do versículo 20. Isso agrada a Deus. Quem ainda quer agradar a Deus aqui? Amém. Deus está vendo. Amém. Sabe o que significa isso? É você começar a repensar aquela briga que você teve com a vizinha no final de semana passado. Aquela confusão que você teve no grupo da sua família. Aquele desentendimento que separou, dividiu aquela amizade. Pensa naquela pessoa, como você agiu, como você se comportou. Você lutou para vencer a disputa? Você queria ter razão? Você queria dar por cima da carne seca? Ou você pensou, o evangelho é mais importante? O cristianismo é mais importante? Preciso fazer o que Jesus faria? Porque isso agrada a Deus. É você engolir sapo, ter a resposta na ponta da língua, mas você não falar. Às vezes é preciso não falar. Às vezes. Nem sempre, cada contexto tem as suas implicações próprias, mas às vezes é preciso ficar calado, sem dizer uma palavra, em silêncio, por causa da sua consciência para com Deus. No versículo 21 ele diz mais, porquanto foi para isso mesmo que vocês foram chamados. Olha só, para o que mesmo? Vamos ver se a gente está entendendo. Ele falou sobre a gente sofrer, suportar a tristeza, sofrendo injustamente, fazer o que é certo, ser esbofeteado por isso, e suportar com paciência, porque isso agrada a Deus. Aí ele diz, foi para isso que você foi chamado. Diga, descobri o meu chamado. Está todo mundo orando para descobrir o chamado, né? Você foi chamado para sofrer, meu querido. Você foi chamado para ser feito de Cristo. Ah, você quer me pegar para Cristo? Exatamente. Exatamente. Você foi chamado para ser igual Jesus. Maltratado, humilhado, achincalhado, sem ter feito nada de errado. E não revidar.